Muito boa noite a todos os amigos da Sociedade Espírita Estrada de Damasco, esses que se dispuseram a estar aqui conosco essa noite e todos aqueles que acessaram o nosso canal do YouTube, ao Facebook, para poder assistir, né, esse nosso estudo de hoje, que será conduzido pela nossa irmã Carmen Oliveira, com o tema Dai a César o que é de César, a partir do Evangelho, né, segundo o Espiritismo, capítulo 11, nos itens de 5 a 7. Então, vamos todos vibrar, né? Hoje nós temos assim um pedido especial, né? Quando o companheiro inicial, por todos aqueles que não estão bem de saúde, que se encontram debilitados, em especial nosso amigo Francisco Anastácio, né? Hoje nós estamos vibrando muito por ele, e por todos que estão necessitando nesse momento, né, de auxílio dos nossos amigos espirituais. Então nós vamos dar início com a Carmen fazendo a mensagem e em seguida Marcelo Berlim com a nossa prece. O livro Pão Nosso, mensagem de Emmanuel, né? Pela psicografia do Chico, com ardente amor. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros. Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 8, versículo 8. Capítulo 4, versículo 8. Não basta a virtude apregoada em favor do estabelecimento do reino divino entre as criaturas. Problema excessivamente debatido, solução mais demorada. Ouçamos individualmente o aviso apostólico e enchamo-nos de ardente caridade uns para com os outros. Bem falar, ensinar com acerto e crer sinceramente são fases primárias do serviço. Imprescindível trabalhar, fazer e sentir com o Cristo. Fraternidade simplesmente aconselhada a outrem constrói fachadas brilhantes que a experiência pode consumir num minuto. Urge alcançarmos a substância, a essência. Sejamos compreensivos para com os ignorantes, vigilantes para com os transviados na maldade e nas trevas, pacientes para com os enfermiços, serenos para com os irritados e, sobretudo, manifestemos a bondade para com todos aqueles que o Mestre nos confiou para os ensinamentos de cada dia. Raciocínio pronto, habilitado a agir com desenvoltura na terra, pode constituir patrimônio valioso. Entretanto, se lhe falta coração para sentir os problemas, conduzi-los e resolvê-los no bem comum, é suscetível de converter-se facilmente em máquina de calcular. Não nos detenhamos na piedade teórica. Busquemos o amor fraterno, espontâneo, ardente e puro. A caridade celeste não somente espalha benefícios, irradia também a divina luz. Eu vou fazer a nossa prece, que é um pequeno trecho de Casimiro Cunha, porque a própria página já é uma prece em si, rogando por todos aqueles que estão hospitalizados, e em especial pelo nosso amigo Francisco Anastácio Dias, rogando a Jesus assim: ainda que preso às amarras da terra, Senhor, eleva-nos aos altos níveis, porque se o mundo faz vencedores, ó tu, Jesus, faz invencíveis. Ajuda-nos, Senhor, a sermos melhores, para que possamos ser dignos de receber a tua misericórdia, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, permite aí o compartilhamento, Jaque?
Já está. Pode? Cara. Deixa eu compartilhar aqui. Eu vou passar um trecho desse vídeo, né, da Anete Guimarães, que ela diz que é um teste de atenção seletiva, mas é um teste de percepção. Aquilo que o Marcelo fala sempre, que as coisas, que o mundo não é como ele é, mas é como a gente é. Vamos ver nesse vídeo da Anete aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu aumentar aqui. Esse é um teste de atenção, tá? Eu vou passar um filme para você. Você vai assistir esse filme e você vai me responder uma pergunta. Esse filme tem algumas dificuldades, tá? Nesse filme você vai ver 2 times. Um vestido de preto e o outro vestido de branco. E eles vão fazer passes com uma bola de basquete. Você sabe o que é passe? Passar de um para o outro. Só que tem uma dificuldade. Cada time tem uma bola. Logo, existem 2 bolas sendo passadas no filme. O que é que eu vou pedir para você? Eu quero que você me diga quantos passes o time de branco vai fazer. Quantas vezes o time de branco vai passar a bola de um para o outro. Só que tem um problema. O time de preto também está passando as bolas. E você só vai contar o time de branco. Ok? Tá? Então, não se preocupe. Eu vou ligar o vídeo e você vai contar quantos passes o time de branco vai fazer. Ok? Pronto? Valendo. Ok? Muito bem. Quantas bolas, quantos passes o time de branco fez? 14? Ok. 14? 14. Quer tentar mais uma vez? Pode ser. Ok. Então, vamos fazer mais uma vez. Quatorze. 14? Ok. Você viu o gorila? Claro que não. Eu vi uma forma preta maior e diferente, mas não atentei para Você viu um gorila? Não, Não viu um gorila. Você sabe o que é um gorila? sei o que é um gorila. Um macaco grande. Por que que você não viu o gorila no filme? Porque eu tô focando nas pessoas de branco. Então, se você estivesse num ambiente focando em pessoas vestidas de branco, você não veria um gorila? Ao vivo, veria. Tem certeza? Não. Qual o problema? Esse teste, ele tem um objetivo, tá? Mas você vai fazer o teste mais uma vez. E esse teste é usado também para uma oferta de emprego importante numa grande empresa, tá? Você sabe agora que tem um gorila. E eu vou pedir para você contar quantos passes o time de branco vai fazer. Tá? Se você contar corretamente quantos passes o time de branco vai fazer, nesse momento agora, você mostra que você é capaz de cumprir ordens. Ok? Então, mais uma vez, você vai contar quantos passes o time de branco vai fazer.
14. 14. Então, você contou as bolas, correto? Tá certo. Você poderia contar o primeiro passe, se você está dizendo 15 ou 14, tá correto. E aí você viu o gorila? Isso atrapalhou você a contar as bolas? Não. Por que você não viu o gorila a primeira vez? Acho que porque eu tava focada no time de branco apenas. E no segundo, não tá? Mas eu já sabia que tinha gorila. Mas você estava focado no time de branco. E estava contando as bolas, não estava? Uhum. E você viu o gorila. Vi o gorila. Então por que não viu na primeira vez, se a segunda vez você estava fazendo a mesma coisa? Porque eu não sabia que ia ter um gorila. Olha o problema com esse teste. Ler é inútil. Isso mesmo, ler é inútil. Quantas vezes você já ouviu por aí que precisa ler dezenas de livros por ano? Esse teste, ele demonstra a existência de uma coisa chamada percepção. Percepção e visão não são a mesma coisa. E se eu disser para você que você viu o gorila todas as vezes? Que você fez algo pior do que não ver o gorila? Você apagou o gorila do filme. Porque esse teste tem um fenômeno interessante. Se você tivesse menos de 11 anos, você veria o gorila. Todas as vezes. 12 anos, menos 10%. 14, menos 50%. 16 anos, só 20% veria o gorila. A partir dos 21 anos, 98% não vê o gorila. Normalmente, uma pessoa adulta não vê o gorila. Na verdade, eu falei incorretamente. Todas as pessoas veem o gorila. Somente os adultos apagam o gorila do filme. As crianças contam as bolas e veem o gorila naturalmente. Por quê? Porque o problema não é que você estava prestando atenção no time de branco. O problema não era a atenção. O problema é a sua mente e o que você acredita que deveria ver. Como eu disse que era um teste de atenção e que você deveria fazer alguma coisa, você viu o gorila, mas achou que não deveria estar ali. Que ele não fazia parte do cenário. Por inúmeros motivos, não deveria ter um gorila ali. E aí você apagou o gorila do filme da sua mente. Então, o que você viu é uma coisa. O que você percebeu é outra. Daniel Simmons demonstrou aqui que a percepção, um fenômeno psicológico que a gente conhece há muito tempo, é real. Então você vê o que acha que deveria ver. Tá bom, assim, quem ficou com vontade de terminar de ver, pode ver depois, né? É só para a gente aqui, é só porque... Para a gente pensar nisso. Eu lembrei logo, quando eu vi isso, eu lembrei logo do Marcelo, porque ele vive falando isso para a gente, né? Que as coisas são como nós somos, ou seja, como nós percebemos. E o estudo de hoje, ele tem tudo a ver com isso, porque a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tem tudo a ver com a nossa percepção. Equilibrar, a gente vai ver que o cerne do estudo de hoje, pelo menos na minha avaliação, é a gente achar o equilíbrio entre esses dois ensinos, né? Essas duas colocações que Jesus faz nesse ensinamento. Então, tem a ver com a gente, o que a gente está percebendo, o que a gente está se permitindo perceber, o que a gente está apagando da nossa mente por achar que não é o mais importante. Isso é só para a gente analisar o estudo que a gente vai fazer. Eu trouxe isso porque eu achei bastante interessante para a gente avaliar isso. Nós, espíritos que estamos temporariamente na carne, o que nós estamos apagando da nossa mente? São as coisas de César ou são as coisas de Deus na maioria das vezes? Então, vamos lá para o estudo propriamente dito. Então, tá lá. Dai a César o que é de César. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, como a Jaqueline já falou.
itens 5 a 7. É esse o tema que a gente vai conversar hoje. Nós vamos bater um papinho sobre ele. Então, vamos lá. Quem gostaria de ler para mim? Eu posso ler. Então, por favor. Os fariseus, querendo enredar Jesus com as suas próprias palavras, mandaram os seus discípulos com alguns herodianos dizer-lhe: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não considera as pessoas. Dize-nos, pois, a tua opinião sobre isto. É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? E vamos lá para o restante dessa máxima, né? É a resposta de Jesus. Vamos lá. Pode ler, André. Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhe eles apresentado um denário, perguntou Jesus: De quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhe Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta e deixando-o se retirar. Vamos só, eu vou dar sequência de mais um pedacinho para a gente entender, né, a armadilha que os fariseus, né, que quiseram armar para Jesus. Dai a César, você. Dai a César o que é de César. Durante a dominação romana, foi o imposto o que os judeus mais dificilmente aceitaram e o que mais causava irritações entre eles. Provocou numerosas revoltas e foi transformado numa questão religiosa, porque era considerado como contrário à lei. Então, os judeus tinham horror ao pagamento do imposto, né? Como hoje a gente ainda não gosta, se fosse um imposto, vamos comparar com o imposto de renda hoje, né? A gente também não gosta de pagar imposto de renda, porque a gente também não acha muito justo tirar dinheiro do salário. Salário, para mim, por exemplo, na minha maneira de ver, salário não é renda. Na época, então, eles eram revoltados, eles não aceitavam o pagamento do tributo, né? Do imposto. Então, os fariseus, para tentar Jesus, o que eles fizeram? Ou vamos jogá-lo contra o Império Romano ou contra os judeus. Dependendo da resposta, ele vai ficar em maus lençóis de qualquer maneira. Mas Jesus, que foi, né, conhecia a malícia, o que ele fez? Olha lá. Só completa aí. Completa. Havia nessa pergunta uma armadilha. Contavam os que a formularam poder, conforme a resposta, excitar contra ele a autoridade romana ou os judeus dissidentes. Jesus contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, ao dizer que a cada um seja dado o que lhe é devido. Então, Jesus, com a sabedoria dele, já sabendo, né, do que passava na mente, no coração das pessoas, contornou tudo, né, ainda deu uma lição nas pessoas, como ele sempre fazia, como era comum Jesus fazer, né? Cada ensinamento dele era para aquele momento, mas era para ficar para a posteridade também. Então, até aqui está tranquilo, né? Não tem nem muito o que a gente dizer. Agora nós vamos começar a analisar isso daí. Essa passagem que é o que está lá no Evangelho para a gente conversar hoje. Aí nós vamos lá no Livro dos Espíritos, na questão 882, né? Não, 884, eu botei 884 primeiro, eu achei que cabia melhor. Qual é o caráter da legítima propriedade? O que é nossa propriedade de fato? O que os espíritos dizem para Kardec que é de fato a nossa propriedade, aquilo pelo qual a gente pode zelar, pode brigar por ela, porque é do nosso merecimento, é justo, né? Que é nosso e que a gente pode lutar por isso. A resposta dos espíritos.
Propriedade legítima só é aquela que foi adquirida sem prejuízo de outrem. Então, se os judeus trabalharam para produzir, seria justo eles ficarem contra o imposto, contra o tributo que tinha que ser pago aos dominadores? Era isso que os fariseus queriam que Jesus caísse, né? Em contradição, né? Se dissesse para os judeus que se realmente não era justo para pagar aquele imposto, ele jogava ele contra as autoridades. E depois a gente lê o que está ali. A questão 882, que diz assim: tem o homem o direito de defender os bens que haja conseguido juntar pelo seu trabalho? Quer dizer, se eu juntei com o meu trabalho, se eu conquistei aquilo ali pelo meu esforço, sem prejuízo de ninguém, como a 884 coloca, eu tenho o direito de defender esses bens? Eu tenho o direito de não querer dispor de uma parte deles, seja lá para o que for? E a resposta dos Espíritos: não diz a lei, não roubarás? E não disse Jesus, dai a César o que é de César? O que, por meio do trabalho honesto, o homem... Isso aqui atrapalha. O homem junta, né? O homem junta por meio do trabalho honesto constitui legítima propriedade sua, que ele tem o direito de defender, porque a propriedade que resulta do trabalho é um direito natural, tão sagrado quanto o direito de viver e de trabalhar. Aí, não era para vir, vou voltar. Porque eu ainda não li essa parte de cima aqui, né? Isso aqui já está lá. A legítima propriedade é aquela que acumulamos com trabalho honesto, e a mais legítima são os valores da alma. Essa é a lição que está implícita aqui. A propriedade mais legítima são os valores da alma que bem conhecemos e dos quais o Evangelho dá notícias. É aí que a gente vai entrar no que é de César e no que é de Deus, né? Jesus não entrou nesse departamento. O que ele falou? De quem é... Não, ele já vai dizer ainda, né? Vamos lá. Outra pessoa quer ler ou o André continua lendo? Posso ler? Então, vamos lá. O homem só possui em plena propriedade aquilo que é dado levar deste mundo, do que encontra ao chegar e deixa ao partir. Goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Que é então o que ele possui? Nada do que é de uso do corpo, tudo o que é de uso da alma. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 9. Então, aqui, a gente está no 11, mas lá no capítulo 16, os Espíritos esclarecem para Kardec que o homem só possui de verdade a plena propriedade daquilo que ele pode levar do mundo, né? Tudo que a gente vai deixar aqui é para a gente usar do nosso usufruto enquanto a gente permanece aqui. Mas, quando a gente vai, não dá para carregar nada disso com a gente, então a gente não tem de nada disso a posse real, né? Simplesmente o usufruto. Então, o que a gente possui de verdade? Nada do que é do uso do corpo, tudo que é de uso da alma. E aqui vai. Se vocês quiserem fazer alguma observação, pode fazer, mas nós vamos indo, que é para a gente chegar aonde vai dar papo para a gente, né? Vamos lá, alguém lê, por favor. Esta sentença não deve, entretanto, ser entendida de modo restritivo e absoluto. Como em todos os ensinos de Jesus, há nela um princípio geral deduzido de uma circunstância particular. Condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outra. Toda violação de seus interesses. Prescreve o respeito
aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Então, a gente já começa a ver que essa sentença ela não se refere apenas ao tributo, né? Como falou lá, não é, a gente não tem que entender de modo restritivo, não se restringe ao pagamento ou não do imposto. Como tudo que Jesus ensina, a gente tem que pegar um princípio geral deduzido de uma circunstância particular. Ele usou o tributo, usou aquela oportunidade para explicar para a gente que todo prejuízo material e moral que a gente cause a outrem, toda violação dos interesses de outra pessoa é condenável. Aproveitou essa oportunidade para prescrever o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Pode falar, pode ler, Júlio, por favor, o restante. Entende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto para com os indivíduos em geral. Então, não é nem restrito ao outro, né, individualmente, mas nossos deveres para com a nossa família, está tudo incluído nesse ensinamento. O nosso dever para com a nossa família, nosso dever para com a sociedade, para com as autoridades. Olha o tributo aí, o tributo está aqui. Os nossos deveres para com as autoridades. Se está estabelecido em lei, a gente tem que cumprir a lei. A gente tem que pagar devidamente o imposto, tanto quanto para os indivíduos em geral. Então, tudo que possa vir a causar algum prejuízo a outrem está censurado nessa passagem, nesse ensinamento, que aparentemente está falando só do pagamento de um imposto. Para a gente ver, né, como Jesus aproveitava cada circunstância para deixar um ensinamento para a posteridade. Pode falar, Júlio. A gente percebe que nesse compromisso, né, com a autoridade, ele vai até além do tributo, né? As autoridades constituídas, vamos dizer, juízes, prefeitos, governadores, todas essas pessoas que têm uma autoridade, digamos, nessa linha, o respeito a essas pessoas está inserido nesse contexto, percebe? Cumprir as determinações que vêm dessas autoridades estaria inserido nesse contexto também. O que vocês acham disso? Eu estou de pleno acordo. Quando a gente comete pequenos delitos que a gente se permite, quando a gente viola regra de trânsito, quando a gente viola qualquer coisinha que a gente acha que é comum, que é natural, a gente está infringindo a lei. Tudo está inserido aqui. Nada que possa prejudicar, que possa vir a prejudicar, não é para a gente fazer. Ou a gente vai respeitar a lei humana, a lei civil, ainda que a gente considere que ela não é justa, se ela está estabelecida, é preciso que a gente cumpra, como era o caso lá do tributo, lá do Império Romano sobre os judeus. Talvez não fosse justo, mas era legal, era a lei que vigia, né, vigente no momento, naquela circunstância. É para ser cumprida, ainda que a gente discorde, a gente precisa andar de acordo com a lei. Porque quando a gente... essa percepção, olha quanta coisa, olha o vídeo da Anete falando da percepção, olha quanta coisa a gente prefere não ver, a gente prefere ignorar. Algum de vocês viu aquele macaco lá naquele vídeo? Depois eu vi. Que ele existia. Eu vi desde o início. Sim, eu vi desde o início também. Eu não vi. Eu vi. Entendeu? Eu não vi. Eu apaguei completamente. Eu só foquei em contar os passos. Então, a gente se fixa em algumas coisas e deixa de cumprir outras. A gente deixa de dar importância a certas coisas porque a gente entende, né? A gente, na nossa percepção, não são importantes.
E a gente não para analisar se isso, de alguma forma, possa estar causando algum prejuízo. Pode falar, Marcelo. No nosso atual estágio, a gente não tem só uma visão seletiva, não. A gente não só vê o que quer, mas a gente faz o que acha que é certo. E a gente, então, faz uma interpretação da lei também segundo a nossa visão. Porque se uma lei estiver estabelecida e a gente achar que aquilo não tem lógica, a gente segue a nossa cabeça. E aí é que está o problema, né? A mais das vezes, o cara acha que pode descumprir determinada lei porque ninguém está vendo. Mas a gente está percebendo que está fazendo errado, entendeu? Eu faço parte desse grupo, quero deixar isso aqui bem claro. Existem coisas que eu não consigo compreender, me causa um agastamento e, vezes por outra, eu infrinjo aquilo que a lei diz que é certo porque eu acho que é completamente inóspito. Inclusive, não faz nem bem à sociedade determinadas coisas. Mas eu estou em processo ainda de entendimento desse tipo de coisa. Então, eu procuro fazer o máximo das coisas possíveis, mas não faço todas. Eu não cumpro a lei 100%, porque tem algumas coisas que... né? E aí eu estou falando de imposto, eu estou falando que se fosse normal não era imposto, né? A gente doava, né? O nome já é imposto, não é à toa. Então, tem essas coisas que eu percebo que eu ainda preciso ampliar a minha visão num bem maior. Eu ainda não consigo aceitar. Enfim. É o próximo aí? Só complementando, né? Só complementando ali a fala do Marcelo, muito interessante. E aí, conforme ele foi falando, nós fomos lembrando. É exatamente por isso que existe, ainda que nós entendamos que seja precária, mas existe o direito e a justiça. A justiça para poder... o direito, a justiça dos homens para poder materializar o direito. Porque para evitar essas interpretações ao sabor de cada um. Então, não, olha, existe esta interpretação. A interpretação é essa. Se você puxou para lá ou você puxou para cá, você vai estar certo ou errado na medida do que você desviou daquilo que deveria ser o certo. É claro que a gente também... aqueles que materializam o direito sintetizado na lei também são pessoas como nós, né? Embora com uma compreensão mais dilatada, com uma compreensão porque estudou para aquilo, mas também comete erros. É bom que se diga isso. Tenho dito, para não monopolizar a palavra. Próximo. Tereza. Eu aqui... Boa noite a todos, primeiro. Eu aqui pensando um pouco sobre essas questões, esses questionamentos que está sendo colocado, e eu me lembrei que a gente tem direitos e a gente tem deveres. Está muito bem colocado aí no slide, direitos, deveres, né? Mas só que nós só gostamos de ter direitos. Os deveres a gente sempre procura deixar, se der para terceirizar, né? Ou se deixar para lá, melhor. Nós não somos muitos cumpridores dos nossos direitos, né? Isso também tem muita questão moral em cima disso, né? De como você é criado também, do que é que se é falado dentro de casa, quando a gente é pequeno, que a gente escuta e vai crescendo, e quando se trata dessas coisas, eu me lembro que meu avô era muito de cumprir com os seus deveres, né? Não só ter os direitos dele, mas cumprir muito com os deveres dele. E a gente, pelo menos, não sei se era porque a gente era pobre, então não tinha muito que não cumprir com seus deveres.
né? Assim, tipo assim, só os essenciais, porque eram os essenciais que existia. Por exemplo, imposto de renda não existia. Meu avô não pagava imposto de renda, né? Não declarava, porque não tinha condição para isso. Mas uma coisa eu vi, que tudo que a gente consumia, a gente pagava. E eu fui crescendo nesse histórico, né? Eu me lembro que quando eu fui para um outro estado, né? Que eu vou omitir o nome, né? E eu me admirei muito, porque lá eu passei a conhecer tudo que era de omissão de pagamento. Você consumia um valor de energia, mas você pagava um outro tanto porque você burlava o sistema, né? De internet, de imposto de renda, as pessoas procurando tudo. Inclusive, eu fui uma vez, eu trabalhando, né, na minha profissão, eu era auxiliar de saúde bucal e eu fui interpelada uma vez por uma dentista. Travou. Para perguntar se eu não queria... para quê? E foi quando ela me falou, eu disse, não, absolutamente. Esse tipo de negócio eu não faço. Né? E foi quando eu vim descobrir muita coisa. Né? Então, mas que, na verdade, né, no geral, a gente tem essa tendência, né? Tem essa tendência de querer só ter direitos e deveres pouquíssimos, né? Mas isso eu acho que é uma questão como o Marcelo falou, tá no processo, né? A gente vai trabalhando isso. Ninguém gosta de pagar multa de trânsito. Eu já paguei, em toda a minha vida de motorista, eu tive uma multa de trânsito e eu achei muito ruim porque eu paguei, mas eu paguei, né, sabendo que nem tinha cometido erro, mas paguei ainda. Então, paguei com mais tristeza ainda, né? Mas a gente é um pouco averso a essas coisas. Mas a gente tem que pagar e tem que dar a César o que é de César. E esses direitos, né? Isso aí é também para as questões morais também, né? A gente tem que cumprir com as nossas obrigações morais também, que isso aí também está incluído nesse contexto todo, tenho dito. Mais alguém? Marcelo. Queria dizer que a própria história, no seu processo, né, história das revoluções, mostra que as leis e a justiça, né, e aí, né, a lei e a justiça evoluem à medida que a moral dos homens também evolui. E aí é preciso que haja os levantes contra aquilo que supostamente era uma lei, mas na verdade era uma injustiça, e que se coloque de novo, né, a lei e a ordem e a moral. Então, quer dizer, existem regimes que são contraditórios ao bem comum. E é nessa hora que é preciso se subverter. Mas é muito tênue, né? Onde que diz que você está indo certo, você está indo errado. Só isso aí, só. Por isso que a lei divina, que é perfeita, e Jesus esmiuça para a gente, diz que tudo que causa prejuízo moral ou material para alguém é condenável. Porque, às vezes, as nossas leis elas são mal feitas. Mas, se a gente se permitir não cumprir as leis, vira uma anarquia. A gente precisa, apesar de elas não serem justas, a gente tem que lutar para que as leis sejam mais justas. A gente tem que aprender a eleger nossos governantes. A gente tem que aprender a perceber as coisas, como disse lá o vídeo inicial, para que as coisas sejam estabelecidas de modo mais justo. E não a gente, né, passar a infringir tudo. Não que eu não infrinja. Por exemplo, eu vou falar de lei de trânsito, que é uma coisa terrível. Sinal vermelho num lugar
que é só para pedestre. Se não tiver ninguém para atravessar, eu passo. Tá errado? Tá. Mas eu não estou botando ninguém em risco porque não tem nenhum pedestre para atravessar. O sinal é só para pedestre. Eu passo ele, eu não fico esperando. Entendeu? Tá errado. Então, é isso que eu estou falando. A gente se permite certos pequenos deslizes e que, se a gente for analisar, não é devido, não é para a gente agir assim. Mas a gente, mas não está prejudicando ninguém. Então, a gente se permite. Pode falar, Júlio. O homem da lei vai falar? Não. Até a questão não é nem legal. É uma outra questão, né? É uma discussão que eu faço comigo mesmo. Você trouxe um exemplo que, para mim, é um problema seríssimo. Ora, se o sinal é para pedestre e não tem pedestre para passar, não consigo ver isso como errado se eu passar. O sinal para pedestre não tem pedestre para passar, gente. Pelo amor de Deus. Eu passo. Então, onde é que está o erro? Percebe? Se o sinal estava vermelho, não era para passar. Não tem. Mas, olha, para a passagem de pedestre, naquele momento não tem pedestre. Como é que eu faço? Eu não consigo. Pode até ser, mas eu não me convenço disso. É muito interessante, mas é verdade. Jaqueline fica ali me cutucando, falando, mas e aí? Bom, são as minhas falhas também, porque eu não sou perfeito, né, gente? Entendi. Não, nesse caso aí eu não fico cutucando, não, mentira. Só se tiver pedestre. Deixa eu dizer um prejuízo. Quando eu faço isso perto das minhas netas que estão dentro do carro e elas me vêm passando no sinal vermelho, eu estou dando um mau exemplo. Correto, Tereza? A Tereza falou. Os exemplos são dados em casa. Quem é o próximo aí da vez? É o André. Depois a Tereza. Não vou estender, é porque tudo está na consciência. Né? E hoje a gente lendo uma parte de Madre Teresa, o repórter perguntou a ela, Madre Teresa, né, o que preciso para melhorar o mundo? Ela falou assim, meu filho, são precisas duas coisas muito importantes. A primeira é eu melhorar a mim mesmo. O repórter achou aquele estranho. Falou assim, a segunda? A segunda é você melhorar a si mesmo. Então, a partir do momento em que a gente busca a mudança, né, individualmente, se todos fizerem essa parte, a consciência do que é certo aparece. E aí a gente acaba fazendo aquilo que é correto. Mas eu me enquadro dentro desse quadro aí do Berlim, também tenho dito, da mesma forma. Tereza, é a próxima? Isso. Deixa eu ver aqui. Já abri. Se existe, eu vou citar a questão do sinal vermelho, que é uma coisa que é muito, muito infringida, né? Se existe o sinal vermelho, é porque existe uma lei que diz que não deve ser infringida essa lei, né? O sinal vermelho é para se parar. Que tenha pedestre, que não tenha pedestre. De repente aparece o pedestre vem confiado que está vermelho, que está verde para ele passar e acontece um acidente. Então, se existe, é para ser cumprida. E isso na minha cabeça. Na minha cabeça, não. Na sua percepção. Na lei, de forma geral. Né? Mas o que é mais forte aí, que eu acho que a Carminha até falou, e eu não sei se foi a minha internet que estava ruim, não deu para ouvir, mas é a questão do exemplo. Né? Se eu faço isso, tenha ou não gente dentro do carro, quem está vendo, eu estou dando um mau exemplo. E é isso que conta. É isso que eu levo. Essa é a minha bagagem que eu levo. É o que fica na minha consciência. Eu não vou levar o fato eu só estou infringindo, eu só estou avançando no sinal vermelho. E aí o exemplo que eu estou dando? É isso que eu levo para depois de tudo isso aqui que a gente vive. O exemplo é tudo. A gente não leva as outras coisas materiais, mas o que retém na nossa consciência é que a gente leva. É assim que eu penso. Obrigada. Pode seguir.
Tem mais alguém? Não, só rapidinho, Eu Carmen, envergonhado me permite? Essa. Me permite uma colocação? Fica, não, Júlio, está no processo. Esse exemplo aí do sinal vai dar muito pano para manga, né? Mas em termos de exemplificar, né? Eu já tive a oportunidade de ter, não era nem criança, era adolescente. Eu expliquei. Primeira coisa que a gente não pode mais esquecer no Rio de Janeiro. Tem casos e casos, tem pontos, tem lugares e tem horários. Infelizmente, a gente vive coagido, né? Então, para mim, hoje isso é muito relevante. Então, a minha consciência me permite tomar certas atitudes, né? Eu tenho um grande professor em casa de condução, né? Que é meu marido. Mas essas coisas assim, eu realmente aprendi, né? Não é todo lugar que eu posso parar, não é todo sinal vermelho que eu vou parar porque é lei, é minha consciência. Não, eu vou ser ponderada, eu preciso ponderar certas coisas. Ponto. Temos Berlim aí na fila para falar. Eu queria dizer que a gente tem uma dualidade da consciência e da permissividade. E eu observo que aquele cara que joga o papelzinho fora do carro, depois ele joga uma latinha, e ele então acha que, né, afinal de contas, a conta de luz está muito alta e eu preciso usar ar-condicionado porque eu sou filho de Deus. E aí essa permissividade leva ele para caminhos muito escabrosos, até um delito, porque ele vai se permitindo pequenas situações fora da lei, que num primeiro momento ele acha que está se dando bem, ele não acha que ele está fazendo mal a ninguém. Eu trabalho com energia elétrica e uma das coisas que tem lá na energia elétrica tem uma dentro da contabilidade do valor da conta tem furto. Então, eles calculam todo o furto que acontece no Rio de Janeiro, estou falando do Rio de Janeiro porque aqui é light, e acrescenta na nossa conta. Então, todo aquele cara que está roubando energia elétrica, que a gente conhece ele, saiba que você está ajudando a pagar a conta que ele está roubando. Bom, isso é para o mal. Para a consciência, aquele que começa a parar de jogar o papelzinho, aquele que já começa a ter uma consciência, aquilo que ele ia fazendo de mal, ele começa a não fazer mais. Então, são os pequenos detalhes que vão sedimentando, que vão pavimentando. Se a gente, o vetor é o mesmo, né? O lado que é diferente, né? Se a gente vai caminhar mais para o bem ou se a gente vai caminhar mais para o mal. Ok? Vamos embora, nós estamos por enquanto só nas coisas de César. Vamos lá, gente. Luci, depois Ana Cristina. O som. Então, gente, isso é um questionamento que eu faço, não só em dirigir, porque eu não dirijo, mas eu questiono a toda a minha vida, a toda a ação, de quando eu faço alguma coisa que eu acho que aquilo não é correto, a minha consciência me cobra. Então, eu lembro como está aí. Porque qual o aprendizado que a gente faz aí dentro da doutrina? Como espírita, nós temos que dar o exemplo. Eu me questiono muito isso, pois nós recebemos o conhecimento. A quem muito foi dado, a muito será cobrado. E eu penso que eu ainda erro muito, mas estamos em processo. E eu penso sempre naquela lei, aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Então eu digo, não, eu não posso estar fazendo gato, eu não tenho que ter gato em luz, gato em água. E é um processo que a gente vai vendo a ação de mundo do indivíduo. Se nós, quanto espírito, queremos nos melhorar, queremos crescer, temos que repensar muito, dando o exemplo lógico de que o trânsito não, realmente, do jeito que vive a nossa cidade, o nosso país, a gente não pode dar bobeira em trânsito, mas temos que fazer a chamada de consciência para estarmos junto com todo esse contexto de doutrina espírita dentro do nosso espírito. A chamada de consciência que é importantíssima. Obrigada. Ana. Boa noite a todos. Eu acho que essa questão de relativizar
que é a lei, o que é o homem, que eu posso, mas o que eu não devo. Eu acho que essa questão mexe totalmente com a questão moral, porque nós estamos vivendo hoje um momento em que a gente vai encontrar, até pela dificuldade em que as pessoas estão vivendo, situações em que a lei condena, mas que nós sabemos a necessidade de um pão, a necessidade de um prato de comida. Então, o que hoje, até por nós termos deixado alguns jeitinhos acontecerem, a gente está vivendo uma realidade em que um não consegue olhar para o outro. E esse outro está cada vez mais vivendo nas ruas. Então, quando a gente vê uma pessoa ou uma família que está ali, que a gente não tem a condição de ajudá-la a sair daquele estágio, e ela comete, né, na nossa lei, aquele crime de menor potencial ofensivo, que é roubar um prato de comida ao invés de pedir, essa condenação que nós já estamos fazendo aí, a gente já está tirando uma responsabilidade que também é nossa. Então, eu acho que nesse ponto, a César, o que é de César, Deus, eu penso que a gente tem que começar a olhar num conjunto, participar não só da condenação, mas participar também na solução do problema. Então, vamos direcionar, hoje com o nosso, nós sabemos que hoje o nosso pensamento positivo ele vai começar a mexer as nossas orações, ele vai começar a mexer, mas olha a situação que nós vivemos hoje. Isso porque nós fomos deixando para que o outro resolvesse, para que o outro cuidasse, para que o outro fizesse. E aí as pessoas já estão se sentindo com os pés e mãos atados. Então você vê em todas as reportagens muita gente morando na rua e poucos querendo ajudar por conta de um partido, por conta de uma lei, por conta de uma solução que precisa ter uma certa, vamos botar assim, uma solução que ela não se acha responsável em participar. Então, hoje o que a gente está vivendo está muito dentro, principalmente desse quadro aqui, eu acho que dentro desse quadro tem quase tudo aí. A gente está, quando a Jaqueline falar, eu não posso, tem lugares que eu não posso, exatamente, eu entendo perfeitamente o que você está falando, até porque eu várias vezes já sofri sobre isso. Mas a gente também tem que entender que até que ponto eu contribuo para isso ou não, até que momento eu participo para que isso não aconteça. Quando eu estou vendo um rapaz, uma criança, de que forma eu estou mudando essa realidade? Eu acho que é por aí. Obrigada. Tereza. Eu só sei que nós estamos vendo no Brasil situações bem difíceis, né? Exatamente porque tem um ditado que diz assim: quem tira R$1, tira 1 milhão. E a gente vê muito, eu que já trabalhei em serviço público, né? Já vi muita gente, tipo assim, isso não é meu, nem é meu nem é teu, então eu vou levar para casa. Aí leva resma de papel, leva canetas, leva o que tiver. Eu vi levar álcool gel, né? E álcool em gel, e vi o que mais? Então, eu vejo que esse fato de tirar o que não te pertence, não é teu. Não é teu, é do Estado, é da prefeitura. Ah, mas eu pago imposto. É o teu dever pagar imposto.
do dever pagar imposto para gerar aquilo que você utiliza quando você está na repartição pública, né? As pessoas precisam disso, né? Eu me lembro de uma historinha que o Rossandro conta, que isso sem falar que as pessoas rodam muita coisa, tiram muitas cópias nas repartições públicas. E aí isso me lembrou a historinha do Rossandro, né? Que ele conta que certa vez ele estava com problema de impressão em casa e ele foi, e o colega, não, tira aqui, imprime aqui aqui na empresa, imprime aqui na empresa, aqui tem bastante papel, tem bastante tinta, imprime. E ele imprimiu o trabalho que ele precisava, ele imprimiu várias cópias e tudo, e pronto, levou para casa, resolveu o problema dele. Quando ele resolveu comprar a tinta da impressora dele, quando ele colocou, ele queimou a cabeça de impressão da copiadora. Aí ele tomou um susto assim, né? Ele comparou uma coisa com a outra, ou seja, na verdade, ele quis ter um benefício e acabou tendo um prejuízo, né? E aí, de outra vez, ele convidado para o mesmo evento, né, de copiar no trabalho, ele disse, não, meu amigo, não, porque da última vez eu perdi uma impressora, né? Quer dizer, eu acho que tudo que você tira do outro, ou tira dos outros, vida cobra. A vida te cobra, né? De uma forma ou de outra. Aí você depois fica perguntando, por que eu só ando, digamos assim, só ando para trás igual caranguejo, né? É porque você está fazendo alguma coisa errada na questão do universo. Enquanto a gente eu sei que tem muita gente que faz muita coisa errada e está prosperando, né? Está milionário, mas vai ter uma conta no final. Não vai ser tão rápida quanto eu se fizer. Se eu fizer uma coisa errada hoje, amanhã eu já tô levando chicotada da vida, né? Enquanto outros levam um tempo maior para a vida cobrar, né? É isso. Obrigada. Regina queria falar, né? Não, Regina não ia falar? Ela se equivocou. Pode continuar aí. Então, vamos lá. Aqui a gente até falou disso, né? Vou até ler. Não se trata apenas do pagamento correto dos impostos devidos aos cofres públicos, mas também do nosso zelo e abnegação na aplicação dos bens que desfrutamos na experiência comum. É o que a Ana Cristina falou. Seja auxiliando a segurança do próximo, defendendo a higiene dos locais públicos, que o Marcelo falou, de jogar as coisas pela janela do carro, cooperando na execução das leis que nos governam, ou amparando a educação do povo que nos constitui a família. Quando a gente dá o mau exemplo, a gente não está amparando a educação do povo que nos constitui a família. Então, a gente já falou sobre isso aqui tudo. Está lá nesse livro Semeador e Novos Tempos do Emmanuel. Quer dizer, não é uma coisa restritiva, é muito mais ampla do que a gente possa perceber. Cada ensinamento de Jesus, a gente precisa estar aberto a perceber a quantas coisas aquilo ali está se referindo. A gente tem que trazer para o nosso dia a dia, para o nosso contexto, né? Para a nossa vivência. Olha quanta coisa. A gente pode trazer para o momento da pandemia. A gente não orienta as pessoas em casa, a pessoa vai para a rua, traz o vírus para casa, daqui a pouco tem alguém da família adoecendo de forma muito grave. A gente está levando, né? A gente não está se preocupando, mas o cara é jovem, ele não vai sofrer grande consequência, mas o outro vai. Olha a nossa responsabilidade, é o que a Tereza falou. Tem gente que hoje está semeando para colher amanhã. Infelizmente, a gente já está no momento da colheita que a gente semeou lá atrás. Ninguém colhe o que não semeou. Se a gente está passando hoje, é porque a gente semeou mais recentemente ou há mais tempo. Mas sempre é colheita. Tudo que acontece é efeito de uma causa anterior. Então, a lei é perfeita.
Não tem como ser errado. Não existe injustiça na lei divina. A gente tem que estar atento a essas coisas. Então, isso tudo aí está falando desse ensinamento aqui, ó, da regra áurea. Não é? O princípio contido nesse ensinamento de Jesus é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros como queiramos que os outros procedam para conosco. Se a gente parar para perceber, se a gente não apagar da nossa mente algumas coisas que a gente não quer ver, a gente vai perceber isso, como eu estava falando. Eu vou no meu carro, aí, esse sinal aqui é de pedestre, aí eu passo. Mas estou com minhas netas dentro, aí minha neta está olhando, e minha avó não liga para esse negócio de sinal vermelho, não, ela passa. Amanhã minha neta vai pegar o carro e vai sair atravessando o sinal vermelho. Não é? O exemplo que a gente está dando, a Tereza falou mais, e o exemplo é aquele que está lá fora. Olha lá, uma senhora idosa atravessando, vazando o sinal. Quer dizer, a gente tem que parar de ignorar o gorila que está na imagem. A gente precisa enxergar. A gente precisa se esforçar para perceber. Pode falar, Marcelo. O bacana é quando o cara que vê isso conhece a gente, assim, caramba, Carminha fazendo isso. Pois Olha só o Júlio dando palestra, mas quando é para a gente, né? Então, quando conhecem a gente é melhor ainda, né? Que a gente é taxado como hipócrita. Pois é. E olha a responsabilidade. A gente está lá na tribuna representando a doutrina espírita. E lá fora a gente está, pequeno deslize, entendeu? Furar um lugar na fila. O que tem? Tem. Quantas vezes, quem de nós nunca foi num evento espírita e não achou um monte de lugarzinho marcado com bolsinha para quem chegou depois sentar enquanto quem chegou primeiro ficar de pé? Quem nunca vivenciou isso? Olha, desculpa furar a fila, Carminha. Esse é de menos. E quando o cara... Carminha... pode falar. Tá ouvindo? Não. Desculpa furar aqui a fila. E quando o companheiro espírita faz cópia do CD do companheiro espírita, eu falei, Jesus, isso é o fim do mundo. O cara tem uma cópia do CD que o cara está vendendo, ou seja, o famoso fogo amigo. Pois é. Tereza, tá na vez aí? Tereza, depois Maria Regina. Eu me lembrei, o Marcelo falou aí um negócio aí interessante, eu me lembrei de uma passagem do Haroldo Dutra, que ele vai com o filho dele, e ele vai com o filho dele dirigindo o carro, né? Ele ia deixar ele na escola, alguma coisa assim, aí o cara dá uma fechada nele, aí ele abre o vidro e se apronta para falar um bocado de impropérios, aí o filho olha para ele e diz assim, pai, já imaginou se o cara que o senhor ia abrir a boca e falar um bocado de coisa agora é aquele que assiste as tuas palestras lá no Centro Espírita? Ele disse que respirou fundo e fechou o vidro. Pois é. Né? E ficou, teve que engolir essa, teve que engolir. Pois é. Fala, Maria Regina. Aqui, exatamente era esse caso que eu ia contar, Tereza, obrigada. Você contou por mim. Do Haroldo. Desculpa, dona Regina. Nada, desculpa não, fiquei feliz que nós tivemos a mesma intuição aí de contar o caso. Ele é importante, o filho logo chamou atenção. É importante. Muito obrigada, Tereza. Então vamos lá, gente. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Deu para a gente perceber que a César o que é de César é tudo aquilo que trata do mundo externo, do mundo das quantidades, do mundo do ter. Enquanto que a Deus, o que é de Deus, se refere ao nosso mundo interno, ao mundo das qualidades, ao mundo do ser, tudo que a gente é.
todas as nossas conquistas morais, né? O nosso mundo íntimo, que a gente tem que zelar e cuidar tanto quanto do mundo externo. Então, se a gente tem que zelar tanto quanto do nosso mundo interno quanto do nosso mundo externo, até porque o nosso mundo externo normalmente é um reflexo do que vai dentro da gente. A gente age, né, e cria uma atmosfera em nosso redor muito parecida com aquilo que a gente vivencia no nosso íntimo. Por isso é que eu trouxe aquele vídeo da percepção. É preciso que a gente perceba as coisas que estão acontecendo, que a gente perceba tanto o que está acontecendo dentro da gente. E a doutrina espírita é tranquila, ensinando para a gente que, para a gente achar esse equilíbrio aqui, ó, para buscar esse equilíbrio entre as coisas de Deus e as coisas de César, a gente precisa do autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? É olhar para dentro. É descobrir as nossas reais qualidades e descobrir aquilo que ainda não está legal lá dentro de nós. Né? Aquilo que a gente já é, a maneira como a gente já está, e aquilo que a gente está sempre em processo, né? Mas aquilo que a gente já conquistou e aquilo que a gente ainda não conquistou. Não pode deixar isso aqui em detrimento disso. Isso é que a gente tem que estar atento. Tem que ter, claro que a gente precisa de conforto, é claro que a gente tem que olhar também para o mundo das coisas, né? No mundo das formas, já que a gente também é encarnado. Mas não pode dar isso aqui uma importância maior do que essas coisas aqui, porque isso aqui vai se refletir no mundo lá fora, em forma de tudo isso que a gente falou aqui, de exemplo, não é? De atrair para junto de nós que tipo de energia. A energia que a gente vibra é aquela que a gente vai atrair para junto de nós. Então, é por isso que a gente tem que passar a perceber melhor tudo que está acontecendo dentro e fora da gente. Aí, como alcançar essa como é que eu botei aqui, hein? Como alcançar essa harmonia? Pois é, porque aí fica essa faixa aqui em cima, não deixa eu ver. Como que a gente faz para alcançar essa harmonia? Exatamente através do autoconhecimento ou do conhecimento da nossa sombra, né? Que o psiquiatra lá, o Carl Gustav Jung, chamou de sombra. O que é sombra? Vamos lembrar aqui o que é sombra? Sombra é tudo aquilo que nós somos, mas ignoramos ser. Coisas boas e ruins, está lá dentro de nós, mas que a gente desconhece. A gente não sabe que é, mas a gente é. E quando é que isso aparece? Em determinados momentos. Em certos pontos que a gente tem, quando a gente se irrita. Não é? Mas às vezes tem coisa bacana lá também que a gente não mergulha dentro da gente e não descobre. Tem potenciais bons, positivos dentro da gente que a gente também precisa explorar lá na nossa sombra. O que é sombra também? Nossas potencialidades desconhecidas. Não é só coisa ruim, tem coisa boa na nossa sombra. Por isso que é preciso que a gente se conheça. Conheça as nossas capacidades. E a doutrina espírita está aí é para nos ensinar isso. É para nos ajudar nesse particular, nessas situações. E sombra também são os nossos opostos não integrados. O que é isso, os nossos opostos não integrados? Enquanto a gente não olhar para dentro e não perceber, né, as coisas de Deus, né, o que é de Deus e o que é de César, só que está invertido, né? Só aceitando as nossas duas polaridades, nos tornaremos seres unos, plenos, equilibrados. O que é isso? Dentro da gente, lá na nossa sombra, tem um monte de coisa boa e um monte de coisa ruim, que a gente precisa admitir para poder lidar com elas. Né? A gente não é, a gente está. Ainda bem que a gente é assim às vezes, mas às vezes a gente é diferente, né? Às vezes a gente é inconsequente, mas às vezes a gente reflete. Às vezes a gente é egoísta, mas às vezes a gente é despreendido. Ainda bem que é isso que o Júlio Furtado fala para a gente, que a gente é de um jeito, mas a gente é do outro também. A gente não é de um jeito só. A gente não é ou. A gente não é bom ou ruim. A gente é bom e ruim. Às vezes a gente age no bem e às vezes a gente age completamente no mal. Daquela maneira que a gente não queria mais agir, né? Lá, como Paulo disse, lá no início da caminhada dele, como é que Paulo falou? Meu Deus, por que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas faço o bem que não desejo, né? Uma vez eu fui assistir uma palestra do Haroldo
E ele falava que era as peregrinações de Jesus. Eu fui a contragosto assistir aquela palestra, sabe? Falei, pô, o Haroldo vai falar de todo canto por onde Paulo passou, fundando aquelas igrejas, né? Ele vai andar lá para aqueles lugares todinhos. Aí Haroldo já me dá logo um tombo logo de cara na palestra, porque ele fala que a peregrinação verdadeira que Paulo fez foi uma peregrinação íntima. Foi a caminhada que ele fez dentro dele, que ele partiu daquele ponto em que, Senhor, por que ainda faço o mal que não quero, mas não faço o bem que desejo, para chegar, né, até aquele ponto em que ele diz, já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então, a peregrinação de Paulo que ele descreveu não foi nada à medida que ele caminhava fundando as igrejas, tudo que ele aprendia ali, ele foi caminhando dentro dele mesmo. Ele foi descobrindo os potenciais, as potencialidades desconhecidas dele, e foi, né, esse vulto importante, né, de divulgação da Boa Nova, do cristianismo. Então, a gente tem que aguçar a nossa percepção para olhar para dentro, para perceber as nossas polaridades, perceber que a gente ainda está assim, mas que a gente não é e. Não, a gente não é ou, a gente é e. A gente é assim, mas é de um outro jeito também. Porque só assim que a gente vai equilibrar essas duas polaridades e a gente vai alcançar esse equilíbrio com as coisas de César e com as coisas de Deus. Só conhecendo os nossos extremos, nós seremos capazes de evitá-los. Se eu não sei do que eu sou capaz, como é que eu vou evitar certas atitudes se eu não me conheço e não sei que eu sou capaz de fazer aquilo? Então, eu tenho que estar atenta, eu tenho que estar percebendo, eu não posso apagar da minha mente aquelas coisas que eu faço erradas. Se eu ainda faço certas coisas, por mais que aquilo ainda me envergonhe, eu preciso enxergar aquilo com essa consciência, que eu não sou só isso. Eu sou o oposto daquilo ali também, às vezes. Mas, às vezes, eu ainda dou a minha escorregada. Por quê? Porque a evolução ela não é assim, ó. Ela é, né? A gente sobe e desce, sobe e desce. O que é o ideal? É a gente cada vez descer menos, cada vez a gente ir menos fundo, até a gente caminhando em uma linha mais reta. E fazendo essa caminhada, porque ninguém vai caminhar em linha reta, porque a gente vai cometer aquilo justamente porque a gente ainda está em processo de transformação. Então, precisamos fazer uma conexão entre os nossos opostos para encontrar o meio termo, o equilíbrio. Por quê? Quando a gente não faz isso, quando a gente apaga da nossa percepção aquilo que nos incomoda, aquilo que nos envergonha, a gente tende a projetar isso, que o Yang também falou, que o Gustavo Yang falou. O que é quando a gente... Por que Jesus falou que a gente é capaz de ver um argueiro no olho do outro, um cisquinho lá no olho do outro e não ver uma trave imensa no nosso? Porque a gente projeta no outro aquilo que nos incomoda. Porque é mais fácil ver o erro no outro do que ver na gente. Então, porque a gente não olha para dentro, porque a gente não tem coragem de encarar a nossa sombra, a gente vai e acaba projetando e criando um ser ideal. A gente começa a achar que a gente já é aquilo que a gente queria ser. Eu quero ser uma Carminha melhor, mas eu ainda não sou. Eu ainda faço o sinal. Eu ainda cometo uma série de coisinhas. Eu já soneguei imposto de renda, paguei uma multa sem vergonha. Falei, tá vendo, Carminha? Aprendi. É igual as pessoas que se expõem ao Covid e depois carregam o vírus para casa e sofrem pra caramba. A gente ainda está assim. É assim que a gente ainda está. Enquanto a gente não enxergar isso, não vai dar para consertar. Se eu não sei que eu estou agindo errado, se eu apago da minha percepção o meu lado pior, como é que eu vou consertar ele? Tereza, que quer falar? Eu me lembrei de uma outra historinha aqui, que é muito interessante para ilustrar o estudo. Divaldo Pereira Franco, certa feita, isso ele conta nas palestras dele, né? Certa feita, a Mansão do Caminho estava numa situação financeira muito difícil e alguém, sabendo disso, ligou para ele e disse assim, diga quanto você quer, que a gente vai enviar o
o cheque para sanar os problemas da Mansão do Caminho. Aí ele ficou todo feliz, né? E aí, na hora de fechar a transação, né, da doação, a pessoa que estava doando queria que ele desse um recibo 2 ou 3 vezes mais do que o valor que ele estava dando. Aí o Divaldo disse assim, como é que eu vou lhe dar um recibo de um valor acima do que eu estou recebendo? Se eu estou recebendo só tal? Não, é uma troca. Você vai resolver sua situação e eu vou resolver a minha situação. Ele pegou e disse assim, então eu agradeço a sua doação. Eu fico sem a sua doação. E realmente ele ficou sem a doação que essa pessoa queria dar, né? Ou seja, a gente vê que o bem, né? O bem ainda se sobrepõe, né? Em pequenos... A gente diz sempre que o mal se sobrepõe sobre o bem, mas a gente vê sempre alguns acontecimentos onde o bem se sobrepõe sobre o mal, né? E a gente vai e rejeita determinadas colocações dessa estirpe. Obrigada. Tereza, eu vivenciei uma situação igual a essa. Eu trabalhava num determinado lugar e uma pessoa, que era o contador do lugar, sabia que a minha irmã dirigia um abrigo de meninas, né? E me ofereceu uma vez uma verba, porque ele tinha acesso no governo, e que o governo estava liberando verba para auxiliar instituições de beneficentes. E ele ofereceu uma verba até razoável, que ia ajudar muito lá de Marília, que chamava, de meninas lá em Paracambi, onde a minha irmã morava, Aurora. Aí eu falei com a Aurora, ela falou assim, beleza, se ele consegue essa verba, bacana. Chegou na hora, era do mesmo jeito. Um percentual ia e ela tinha que assinar o recibo de um valor maior. Ela falou, não, aqui o que entra aqui é registrado bonitinho. Se não vai entrar tudo, a gente agradece, mas a gente não pode aceitar. Exatamente isso. Sem a doação, né? Fica sem a doação, com certeza. Exatamente, está certo. Tem mais alguém querendo falar alguma coisa? Não, Carmen, já está na hora de concluir. Então tá. Então aqui, ó, eu vou botar só uma questão aqui, só para a gente pensar, tá? Eu encontrei isso aqui dizendo que a ilusão de Judas foi dar a César o que é de Deus. Vocês concordam com isso? Só para vocês refletirem. Quer dizer, Judas recebeu um saquinho com umas moedas, né, para entregar a Jesus. Aí está lá essa afirmativa. Eu fiquei pensando sobre ela. Eu falei, eu vou levar isso para o pessoal pensar se é isso mesmo. Quer dizer, dar a César o que é de Deus. Entregar Jesus por umas moedinhas. Há quem diga que ele achou que Jesus ia se safar, como ele sempre fez. Dá para alguém fazer alguma colocaçãozinha ainda? Na realidade, ele não tinha... Na realidade, ele não tinha intenção de que tivesse aquele fim trágico. Ele queria realmente... Ele teve uma jogada ali no intuito de que Jesus pudesse, com a prisão dele, né, ele fazer um movimento para poder libertar Jesus. Só que o próprio Sinédrio, o sacerdote ali, jogou com ele. Ele em nenhum momento teve a intenção de realmente dar aquela punhalada nas costas de Jesus. Só que o julgamento e a condenação de Jesus foi muito mais rápido do que ele esperava. E aí aconteceu a morte de Jesus. Mas essa é uma questão importantíssima que a gente até num outro momento poderíamos trazer. Tem um livro fantástico que fala sobre essa questão desse momento de Judas. Onde mas recebeu as moedinhas, né? Mas realmente foi uma ilusão. Sim, né? Exatamente. Marcelo. Eu acho que aí realmente aconteceu isso, mas eu quero pegar essa deixa aí. Ele tentou resolver as coisas espirituais de uma forma humana. Foi aí que ele realmente inverteu. Na verdade, a proposta do Cristo era uma outra proposta, né? Era da revolução interior. Era a revolução das almas, e não dos homens, né? Da guerra,
né, de entrar ali num conflito armado. Então, ele tentou resolver de forma equivocada. Acho que foi isso aí que aconteceu. Ele deu a César o que era de Deus, ou seja, inverteu como fazer as coisas. Tá bom? Tá certo. Então, vou fechar aqui, né, para a gente encerrar, com essa frase também que está lá no livro de psicografia do Bacelli, né, do irmão José. Além de todas as tuas importantes demonstrações de renúncia aos bens transitórios da vida, o que haverá de mostrar a tua real inclinação, a difícil virtude do desapego sobre o que tens e o que és, será a tua capacidade de perdoar. O perdão é mais importante do que todo o resto, né? A indulgência, o perdão, como Jesus entende a caridade. Vamos de novo. Além de todas as tuas importantes demonstrações de renúncia aos bens transitórios da vida, o que haverá de mostrar a tua real inclinação, a difícil virtude do desapego sobre o que tens e o que és, será a tua capacidade de perdoar. Quando a gente for capaz de perdoar ao nosso próximo os equívocos que eles cometeram, de sermos indulgentes com os equívocos alheios, aí nós vamos aprender a nos desapegar não só do que a gente tem, mas também do que a gente ainda é. E alçar voos maiores na vida. Que o Senhor nos abençoe nesse nosso propósito. E muito obrigada pela atenção de vocês. Vamos sair. Muito obrigada, Carmen, mais uma vez pelo auxílio, né, ao nosso estudo, pela sua dedicação. E nós vamos ouvir a canção, Patrícia, compartilha conosco, depois a prece com o André. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carregas nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu
não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer, deixa um vazio em minha alma e em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço, te entrego todo o cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Jesus querido, queremos te agradecer neste momento, esta noite de banquete de luz. Pequeninos que somos ainda, Mestre, nesta grande estrada da nossa caminhada evolutiva, queremos te pedir que derrame sobre cada um de nós, sobre o nosso mundo, sobre o nosso planeta, da sua misericórdia, as suas bênçãos, Senhor Jesus. Te pedimos, Senhor Jesus, hoje em especial, um amigo muito querido nosso, trabalhador desta doutrina de luz, trabalhador de longas datas, levando o teu evangelho nesta doutrina esclarecedora, nosso querido irmão Chiquinho. Mas pedimos também por todos esses nossos irmãos trabalhadores da casa de Damasco, que hoje não puderam estar conosco. Ampara-nos, Senhor Jesus. Mas sabemos e temos a certeza de que tudo o que acontece é necessário e é sempre para o nosso bem. Então, que todos nós, nossos irmãos queridos, possamos estar em prece e oração com o coração alegre e feliz, tendo a certeza que Deus está no controle, que Jesus está no comando de tudo. E assim, Jesus, te pedimos a permissão para dar por encerrado esta noite maravilhosa do estudo do Evangelho de nosso Senhor Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, André. Muito obrigada, Carminha. Muito obrigada a todos que estiveram conosco na noite de hoje. E quarta-feira nós nos encontraremos para mais um estudo da nossa doutrina espírita. Que assim seja.